Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos meditar do verso 17 ao 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar? Senhor, que essa palavra fale ao nosso coração, que não saia dos meus lábios palavra de persuasão humana, mas palavras de poder transformador, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vejam, o assunto que eu vou abordar hoje é algo que tem inquietado o meu coração, pelo que eu rogo a graça de Deus para que me faça entender e clamo para que o Espírito Santo provoque hoje transformação. Hoje é noite de renovo, é isso que eu quero proclamar. Eu não quero hoje que nós estejamos em apenas mais um culto. Eu queria que as pessoas tivessem e fossem impactadas. Todos sabemos que, após a conversão, passamos pelo processo que nós chamamos de santificação, que termina só com a glorificação. E no caso eu quero tratar a respeito justamente desse tema hoje, santificação. Mas é algo que não fosse pura e simplesmente algo de exortação, mas uma santa esperança de renovo. No caso, os versículos que nos chamam a atenção desse texto que nós lemos, diz assim, no verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, tirem a roupa do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, tentem imaginar o guarda-roupa de vocês, desde o nascimento, se tudo fosse guardado. Já imaginou, Clemens? Você já imaginou usando um coelhinho? Já imaginou todas as vestes que você teve no passado e usou no passado, você guardasse num guarda-roupa, não se desfizesse de nada? Que tamanho seria esse guarda-roupa? Quantas etiquetas, quantos tamanhos, quantas numerações? E a gente fica tentando imaginar isso, pois o texto que acabamos de ler, de maneira figurada, nos fala justamente a respeito de roupas velhas. As roupas do velho homem e que estão guardadas muitas vezes nos armários da nossa vida. E por vezes até insistimos em usá-las. Aquela roupa muitas vezes de estimação que está guardada lá no fundo do seu guarda-roupa, no armário da vida, e você não se desapega de jeito nenhum. É interessante que, por vezes, nós vamos nesses armários da vida e buscamos roupas desse velho homem e nos vestimos e começamos a agir como agimos no passado. E não deveria ser assim. Fazemos coisas que fazíamos antes de conhecer Jesus. Todos nós fazemos isso. Isso, na realidade, é um drama do ser humano. O próprio Paulo, quando ele escreve a Romanos, ele diz assim, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço,
Mas o que aborreço, isso faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, se o próprio apóstolo Paulo está testificando algo, é algo que faz parte do drama humano. Martinho Lutero, tentando explicar esse conflito que o homem vive da sua velha natureza, a natureza adâmica, já dizia: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matar ele todo dia. Todo dia. Veja, é um conflito que vivemos. Eu lembro de uma fábula e que muitas vezes retrata essa carnalidade do homem. Diz que um escorpião chegou na beira de um rio muito largo e lá encontrou um sapinho. E pediu para o sapinho, falou assim: deixa eu subir nas tuas costas para atravessar esse rio. O sapinho: você está louco? Se você subir nas minhas costas, você vai me ferroar. A hora que eu estiver no meio do rio, nós vamos afogar todos, nós dois. Daí a perspicácia do escorpião falou assim: mas você está louco? Você acha que eu vou te picar? Você acha que eu vou te ferroar? Morremos nós dois, não podemos, de jeito nenhum. Seduzido pela lábia do escorpião, ele permitiu que o escorpião subisse nas suas costas. Quando estava no meio do rio, o escorpião olhou bem firmemente e cavou-lhe o ferrão. Quando eles estavam já sucumbindo, falou assim: pô, mas por que você fez isso? O escorpião respondeu: é porque é a minha natureza. Eu sou escorpião. Sabe, essa é a realidade em que vivemos. A gente não quer mentir, mas mente. A gente não quer brigar, mas a gente briga. A gente não quer pecar, mas a gente peca. Por vezes recorremos ao guarda-roupa do velho homem. Ou seja, vestimos e fazemos o que fazíamos antes de conhecer Jesus e que nós não devíamos fazer. William Buckley, ele dá uma ilustração a respeito daquilo que significa essa roupa velha. Ele pega o texto de João 11, que todos conhecem a respeito da ressurreição de Lázaro, e faz uma aplicação dizendo assim: olha só, quando diz saia para fora, Lázaro saiu atado. E a palavra diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Ou seja, em outras palavras, deixe tirar aquilo que se chama mortalha, a roupa do defunto. Queridos, antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos. Então a roupa do velho homem é esse sentido que tem, é roupa de defunto. Essa é roupa de defunto. Agora imagine Lázaro, 4 dias enterrado. Que cheiro que deveria ter essa roupa? Vocês já tentaram imaginar? O corpo em decomposição, e é isso. E muitas vezes nós insistimos em retirar do armário essa roupa do defunto, essa mortalha, roupa do velho homem que morreu. E ela está lá, mal cheirosa, fedida, mas por vezes nós vestimos aquilo que é mortalha, porque roupa do velho homem é roupa de morto. É isso que significa. Hoje é noite que nós mudarmos essa história. É isso que eu vim com santa expectativa no meu coração. Eu te convido para fazer uma faxina no armário essa noite. Limpar do nosso guarda-roupa e nos livrarmos das mortalhas que nos aprisiona, tal qual aprisionavam Lázaro. Querido, querida, eu quero que você entenda que é possível nós tirarmos as roupas velhas do nosso armário, as mortalhas que nos aprisionam, e colocar tudo isso aos pés da cruz. Isso é uma palavra do Senhor de uma forma bem clara. Pois bem, esse texto vai nos ensinar, num primeiro momento, por que nós andávamos como os pagãos. Por que a gente age como agia no passado? Por que por vezes nós recorremos à roupa do velho homem? Olha o verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E daí ele começa a descrever como é que andam os gentios.
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o primeiro motivo que nos faz agir como agíamos antes, andando fora dos padrões e propósitos do Senhor, que nos faz procurar as vestes do velho homem, a Bíblia vai nos dizer que é a vaidade dos nossos pensamentos. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer vaidade dos pensamentos? Queridos, vaidade é a qualidade daquilo que é vão, daquilo que é vazio, firmado sobre, muitas vezes, uma aparência ilusória. É a valorização que se atribuía à própria aparência, a qualquer outra qualidade física. É assim que está definido nos dicionários. Na realidade, a verdade, a validade é quando a gente valoriza o que não é importante. Entenda, este mundo imprime em nossos corações, muitas vezes, algumas ordens equivocadas de valores. Quando você lê o livro de Eclesiastes, o livro de Salomão, ele nos fala sobre a vaidade, e vai dizer que vaidade, na realidade, é vazio do vazio. É correr atrás do vento, é correr atrás da ilusão. E é interessante que o livro de Eclesiastes nos aponta que o homem estabelece valores, ele estabelece prioridades muitas vezes equivocadas. Ele começa a correr atrás muitas vezes do dinheiro, ele começa a correr atrás do sucesso profissional, ele começa a correr atrás dos prazeres, ele pode correr até atrás dos conhecimentos. Mas o rei Salomão diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que você olhe para trás e diga, o que eu fiz da minha vida? Como eu gastei o vigor da minha juventude? Eu corri atrás do vento, eu corri atrás de bolhas de sabão. Essa é a ilustração que Salomão nos dá. Ou seja, nós recorremos aos armários da vida e colocamos as roupas do velho homem, porque estamos em uma ordem de valores equivocado. A ordem que é impressa a nós pela televisão, pela mídia, até pelo nosso passado, os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas atitudes, fazem com que nós tenhamos uma visão distorcida da vida. E nós trazemos para essa realidade nossa do dia a dia, essa veste antiga. Nós fazemos adaptação. É interessante que isso é contrário à conversão. Porque a conversão fala de renovação, estabelecer as prioridades que valem a pena. Ou seja, é mais do que sucesso profissional, é mais do que dinheiro, muitas vezes nós buscamos atrás de tantas coisas, mesmo depois de ter conhecido Jesus, que o devocional vai ficando de lado. Os valores do Senhor começam a não mais arder no coração. Você começa a valorizar coisas que não deveriam ter valor. Eu já citei isso aqui e eu fico pensando que talvez a ilustração que mais caiba é a ilustração que coube a Sansão. Certa vez, como de fato ele sempre fazia, ele se levantou contra os filisteus, mas não tinha mais força porque ele mesmo não tinha percebido que o Senhor tinha abandonado. Eu fico imaginando as pessoas que vêm num culto de domingo à noite e depois que saem do culto vão comer uma pizza com os amigos e convidam Jesus para ir junto. E Jesus vai. Mas lá no meio da pizzaria, sabe? Ao sabor de uma pizza, ao gosto de uma Coca-Cola, de uma piada mais ardida, de conceitos que não dizem respeito a Deus, Jesus levanta da mesa, vai embora, e as pessoas sequer dão conta que Jesus saiu. E a gente só não dá conta de quem levantou da mesa e saiu, porque nós não damos devida importância, porque se fosse importante para nós, nós perceberíamos que ele saiu, levantou da mesa e foi embora. Ou seja, você quer parar de recorrer às velhas roupas? Essa é uma pergunta. Então, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não tem outro jeito. Coloque o Senhor no lugar em que Ele deve estar e nunca deveria ter saído. E aqui eu entro num assunto. É interessante
que em todo lugar e de maneira, acho que mais especial no Brasil, temos muito presente a figura daquilo que apontamos como sincretismo religioso. Eu abordei esse assunto recentemente com o pessoal do Café com Fé. Muitos irmãos enganados por Satanás, mesmo após terem conhecido Jesus, ou seja, lhes ser revelado a verdade, acham que vão conseguir levar as coisas do seu jeito. Ou seja, querem usar as novas vestes dadas por Jesus, mas ao mesmo tempo adaptar algumas peças das velhas vestimentas, as vestes do velho homem. E Jesus, quando aborda isso, ele fala de uma forma bem clara, em Lucas 5 e em Marcos 2, ele diz assim, ó, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho. E a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragaram-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Querido, o problema é que, embora seja natural, pensa comigo. Imagina uma roupa velha do teu armário e alguém chega e te dá de presente uma roupa novinha, que te serve, perfeita. Você cortaria essa roupa velha, essa roupa nova, dizendo assim, não, a camisa velha só tá um pouquinho rasgada no cotovelo, eu vou pôr um remendo ali. Você cortaria a calça nova simplesmente para usar o pedaço do pano da calça nova como remendar o joelho da calça antiga? Gente, pensa comigo, Jesus está falando de algo que é insano. É ilógico, ninguém faria isso. Isso é loucura. Apesar que espiritualmente nós percebemos como nós somos inclinados justamente a fazer desse jeito. Ou seja, tem muito crente escolhendo viver de remendo ao invés de renovo. Veja, nós precisamos entender que Deus está oferecendo para nós, através de Cristo, não apenas um remendo para a nossa vida, para uma área da nossa vida, mas é uma vida renovada por completo. Muitas pessoas podem até ter sido atraídas por esse culto com um objetivo específico. Tem uma área que eu queria que o Senhor cuidasse. Muitas pessoas que me assistem agora pela internet podem estar pensando assim também, olha, tem isso que eu queria que o Senhor desse conta disso. No caso, o grande problema reside muitas vezes no fato de que não temos uma visão toda do cristianismo, não temos uma visão macro, porque nem tudo parece à primeira vista atrativo no cristianismo, sabe? Pelo que não só as pessoas são atraídas por algumas fatias do evangelho, como pasmem, alguns pregadores efetivamente fatiam o evangelho. Vejam o exemplo do sucesso que está fazendo a teologia do coaching, uma renovação da teologia da prosperidade, onde observamos muitas vezes umas pessoas saradinho, as luzes, bem articulados, né? E que pregam a centralidade do homem, quando na realidade isso não tem nada a ver com o evangelho. Cristo é o centro, o Senhor é Jesus. Eles pregam o quê? Um evangelho cor-de-rosa, que se preocupa com o bem-estar, com a felicidade, ou seja, pregam um evangelho onde o centro é você e não Cristo. Eu poderia enumerar vários, tá, que são cobertos pela mídia. Pasmem, muitos têm 5 milhões de seguidores e falam de um evangelho que é doce, aguinha com açúcar. Sabe, tem muita gente que está vendo não o evangelho como um todo. Na realidade, as pessoas estão fatiando Deus e querem pegar somente aquilo que interessa. Você poderia perguntar, mas como que é isso? Vejam, esse exemplo é maravilhoso. Luciano Subirá fala isso. Quando você vai numa livraria, é fácil você encontrar a caixinha de promessa. Você sabe o que é caixinha de promessa? Caixinha de promessa são caixinhas que têm versículos bíblicos que são bênção. Sabe? Bênção. Agora,
não tem nenhuma caixinha de exortação. Você não acha. E por que não tem caixinha de exortação? Porque ninguém é louco de colocar para venda algo que ninguém compra. Ninguém quer exortação. Todos só querem receber as bênçãos. A gente não quer exortação, a gente só quer promessa. Sabe? E eu não estou falando aqui contra a promessa. As promessas do Senhor são legítimas. Estão para a gente serem vividas. A mesa está posta para os filhos do Senhor. O problema é quando nós queremos tratar a palavra de Deus como verdade só no momento das promessas. A gente não entende a promessa, a palavra como um todo. Queridos, quem daqui acorda de manhã, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, Jesus mesmo falou assim, ó, no mundo tereis aflição. Quem acorda de manhã, Senhor, dá-me a cota de sofrimento de hoje. Alguém pede isso não? Ninguém pede isso, gente. Ninguém vai atrás disso. Eu não estou falando que nós podemos fatiar o evangelho ou tratar como verdade somente aquilo que queremos tratar como verdade. Ou seja, nós temos que entender uma coisa. Se você crê só naquilo que gosta do evangelho e rejeita aquilo que não gosta, não é do evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. São palavras de Santo Agostinho. Ou seja, o que eu estou falando é que nós não podemos fatiar o evangelho e tratar como verdade somente aquilo que queremos tratar como verdade. Não é assim. E a coisa é muito sutil. A coisa é tão sutil que nas orações nós dirigimos ao Senhor e pedimos para o Senhor aquilo que nós queremos dele. E isso realmente nós devemos fazer. E nós queremos que o Senhor haja segundo aquilo que nós estamos pedindo. Só que a gente não entende que a oração é um canal de reciprocidade, que quando eu oro a Deus, eu tenho que entender que ela também é uma oportunidade do Senhor agir na minha vida. Porque senão eu vou esquecer a própria oração de Jesus Cristo, que fala de uma forma bem clara, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, a oração é um caminho, sabe, de dois fluxos. A gente tem que entender. Ou seja, seja feita a vontade assim na terra como no céu. Gente, a gente ora a oração do Pai Nosso direto e a gente não entende que a gente tem que dar prioridade àquilo que é a vontade do Pai. Então, oração é também um instrumento de rendição, onde Deus vai conseguir de mim o que Ele quer, e não só um meio em que eu vou conseguir dele o que eu lhe pretendo. Não é assim. Queridos, entendam. O Evangelho é um Evangelho de transformação. Somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. É isso que diz a palavra do Senhor. Ou seja, a proposta não é só fazer com que nos escapemos da condenação do inferno, mas de sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Acontece que a grande maioria de nós não está olhando o plano completo, o evangelho completo. Na realidade, nós, na nossa mente, e de modo natural, vamos até um supermercado, as pessoas vão na igreja, e encaram como um supermercado e começam a procurar, como se ela entrasse aqui num carrinho, fala assim, olha só, eu queria cura para uma enfermidade. Essa gôndola aqui, eu vou pegar a cura para a enfermidade. Eu queria resolver o meu problema financeiro, e pega nessa gôndola algo para resolver o meu problema financeiro. Eu queria, inclusive, uma sobrevida para o meu casamento. Agora, as gôndolas que falam de alteração de caráter, santidade, arrependimento, não são visitadas. Ou seja, não é tudo isso que eu preciso, mesmo porque se eu for pegar isso, vai ficar muito caro. É a conta que nós fazemos. Na realidade, eu só quero remendar os meus buracos nas vestes. Eu não preciso de roupas novas. É isso que muitas vezes nós agimos. Ou seja, nós queremos resolver só o problema daquilo que está rasgado. Mas Deus tem um propósito muito maior. Ele quer uma transformação. O evangelho não dá para ser fatiado.
E muitas vezes existe um grande erro. Muitas vezes, no afã da gente colocar pessoas na igreja e pregar o evangelho e anunciar essa salvação, sabe? Nós sugerimos às pessoas, de uma forma muitas vezes equivocada, que elas podem adaptar o evangelho à vida delas, ao invés de ajustarem a sua vida ao evangelho. E daí, nós fragmentamos o evangelho ao gosto do freguês. E daí vira um evangelho self-service, ou seja, um evangelho cor-de-rosa, o evangelho do jeitinho. Eu queria que você prestasse muita atenção, muita atenção. Queridos, entendam, de uma vez por toda, a sociedade deve ajustar-se ao evangelho, pois o evangelho verdadeiro jamais vai se ajustar à sociedade. Não é assim que funciona. A regra é de quem pode mais chora menos, e quem pode é Deus. Eu fico tentando imaginar o seguinte: vocês já conheceram algum muçulmano meio convertido? Já ouviu falar de muçulmano meio convertido? Sabe? Não tem. Ele é meio convertido ao islamismo? Não tem. Ou seja, há cinco momentos de oração, ele vai estender o tapetinho no chão, vai virar para a Meca e vai orar. Não tem jeito de fazer meia conversão. E as pessoas aqui conseguem muitas vezes, num cristianismo light, adaptar. E ele pega aquele jeitão do velho homem e fala assim: não, esse é meu jeito que eu vejo Jesus. Esse é meu jeito de adorar. Como se todas as formas fossem aceitas por Deus. E não é assim. Sabe, isso que eu estou falando agora pode me render muito dislike. A gente se acostuma. Mas o meu compromisso não é dizer aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar. Sabe? E é isso que a gente tem primado por esse púlpito. Queridos, sabe o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6? Todos sabem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, há um só, e este é Cristo Jesus. Mas as meninas, para arrumar casamento, oram para Santo Antônio. Dá para entender? Ou seja, há um só Deus e um só mediador. Mas as pessoas continuam acendendo vela para o seu anjo da carta e seu santo de devoção. Porque você vem aqui, professa o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor da sua vida. Mas mata uma galinha e leva na encruzilhada na sexta-feira. Sabe? Ou seja, você ainda acende incenso para purificar e energizar o ambiente. E acha que dá. Acha que isso cabe. Sabe? É como se muitas vezes, para muitas pessoas, e eu vou pegar algo que é interessante isso aí. Deus é suficiente, mas para alguns Deus não é suficiente, como o pai amoroso que ele é. Pessoas se recorrem ao quê? A mais uma mãe no céu. E as pessoas ficam buscando. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. É isso que está em Hebreus 9, 27. Mas tem pessoas que ainda insistem em querer falar com o espírito de quem morreu. Insistem na coisa de vidas passadas. E ouvem o que? Ouve sim. Vou dizer o que ouvem: demônios. Demônios. Sem contar ainda as superstições e crendices que invadem, inclusive, até o meio evangélico. Uma forma, muitas vezes, de materialização da fé. E as pessoas começam a apelar para sal grosso, rosa ungida, toalhinha que abre porta de banco. Vocês já ouviram isso? Gente, isso é banalização da fé. Cristo me basta. Cristo é Senhor e Ele não vai dividir a glória com ninguém. Você pode falar: Dionísio, você está muito radical hoje. Deixa disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado. Não vos enganeis.
de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso é o que Paulo falou de uma forma bem clara aos irmãos em Gálatas 6, 7 e 8. Não dá para você dizer que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e achar que dá para conviver normalmente com vestes do passado. Não dá para você continuar convivendo e colocar vinho novo em outro velho, fazer enchendo vestes de remendo. Não dá para ser assim, não vai funcionar. Segunda coisa pelo qual nós recorremos às roupas do velho homem, é o que está no verso 18, olha lá, ó. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O que quer dizer obscurecidos pelo entendimento? É uma espécie de cegueira espiritual. É uma espécie de venda que tapa os nossos olhos e não nos deixa enxergar a verdade. Nós ficamos muitas vezes com os olhos obscurecidos. E são vários textos bíblicos que nos falam de uma forma bem clara que isso acontece. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a verdade. 2 Coríntios 4:4. Querido, quem aqui já teve um encontro com Jesus e aceitou Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador? E lembra das coisas que fez no passado? Fala a verdade, não dá vergonha? Porque é para dar vergonha. É para causar esse tipo de constrangimento, de vergonha daquilo que nós já fizemos. O sangue vertido naquela cruz há 2000 anos atrás tirou a venda dos nossos olhos, mas se nós começarmos a nos acostumar com os pequenos pecadinhos trazidos pelas roupas velhas, Satanás está colocando novamente à venda. Está colocando novamente à venda. E daí nós colocamos os nossos pecadinhos de estimação, o inimigo começa a colocar à venda. E os propósitos de Deus e os planos de Deus vão sendo deixados para trás. Gente se frustra porque é uma cegueira espiritual. E olha que muitas vezes nós até justificamos os nossos pecados. E muitas vezes nós justificamos pela média. Você sabe o que é justificar pela média? Justificar pela média é assim, ó, eu minto, mas todo mundo mente. Eu sonego, mas todo mundo sonega. Eu vou a motel com a namorada, mas todo mundo vai a motel com a namorada, sabe? Eu ando em excesso de velocidade, mas todo mundo anda em excesso de velocidade. Eu amarro um pilequinho de vez em quando, mas todo mundo amarra um pilequinho de vez em quando. Ou seja, eu acho que tenho razão naquilo que eu faço. Eu justifico. Pela média. Na média eu fiz a nota para passar. Triste engano, que a média nossa é Jesus. A gente veste roupa do velho homem, porque a cegueira espiritual se instalou em nossa mente e muitas vezes se instala até no nosso coração. O terceiro motivo pelo qual nós recorremos às vestes dos velhos homens é aquilo que ainda está no verso 18, lá assim, ó, pela dureza do seu coração. E é interessante como é que Paulo está falando para nós aqui. Ele está falando aqui de uma coisa que é progressiva. Ele fala assim, em primeiro lugar, nós temos uma vaidade, nós desviamos dos valores eternos, ou seja, nós invertemos as coisas, invertemos as prioridades. Depois, por causa desse desvio, nós ficamos obscurecidos, nós ficamos cegos, inclusive passamos a justificar. E depois, logo em seguida, o nosso coração se endurece. O que a palavra nos fala é que à medida em que recorremos às vestes do velho homem, nós vamos ficando com o nosso coração insensível. O coração vai ficando duro. Sabe, aquilo que incomodava, não incomoda mais. Sabe o que vai acontecendo? É o seguinte, eu sempre cito esse exemplo porque eu trabalhei durante muito tempo em usina de açúcar e muitas vezes tinha colônia de trabalhadores que moravam perto da usina. E quando recebia visita
na Casa das Colônias, as primeiras coisas que a pessoa sentia, falava assim, que cheiro é esse? Esse cheiro de restilo de cana, sabe? Fica um cheiro ruim, um fedor. Só que se você ficar uma semana perto daquilo lá, você não sente mais cheiro. Você se acostuma. Ou seja, vai criando um calo, vai endurecendo o coração, sabe? O que incomodava não incomoda mais. Meus queridos, entendam uma coisa, e isso é muito importante. O Espírito Santo de Deus, ele é muito educado. Ele vai falando, vai revelando, mas como ele não vê mudança, chega uma hora que ele para, inclusive por respeito a você. E daí esse incômodo do Espírito cessa, sabe? Ele respeita a tua opção. Por isso, se não existe mais incômodo no teu coração, a coisa é séria, sabe? Eu estou falando hoje aqui para a gente olhar para dentro de nós, não é acusação, é entre você e Deus, sabe? Porque eu não conheço a tua vida, mas não tem jeito de esconder de Deus. É você olhar e falar assim, puxa vida, eu realmente estou usando o remendo. Realmente eu tenho fazido uso das roupas do velho homem. E eu fico imaginando, sabe, que chega uma hora que cessa e acontece como aconteceu com Sansão. O Espírito do Senhor abandona Sansão. Vocês lembram de Faraó no Egito? Deus se revela a ele. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 pragas. E ele continua resistindo. Em Romanos 9,18, lemos que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Ou seja, tem uma hora em que Deus fala, agora eu vou endurecer o teu coração, e aí não tem mais jeito. Amados, paciência de Deus tem limite. Paciência de Deus tem limite. Veja, é interessante que a gente sempre ouve que o Senhor não desiste da gente. E é verdade isso. Mas chega uma hora, vocês lembram de Judas? Judas foi alertado pelo Senhor. Judas, você entendeu? Jesus lavou os pés de Judas. Jesus, ele fez na última ceia mais uma oportunidade de Judas se arrepender. Uma chance de arrependimento, mas chega uma hora em que Jesus diz assim, ó, o que você tiver que fazer, faz depressa. Sabe? É como se ele falasse assim, ó, é droga que você quer? É cachaça que você quer? É essa vida dissoluta que você quer? Vai em frente. Sabe? Vai em frente. É interessante que se você pegar a história de Saul, que vendeu o direito dele de primogenitura, diz que a palavra que um dia ele tentou alcançar arrependimento e não alcançou, só alcançou uma coisa chamada remorso. E remorso não traz salvação. Sabe? Para entender o texto de Hebreus, que fala a respeito desse Saul, é preciso deixar de lado algumas ideias que nós temos. O primeiro lugar, reciclar o conceito de um Deus amoroso, um Deus fofinho, de que trata todo mundo sempre com graça e misericórdia. E lembrar que as pessoas esquecem que esse mesmo Deus é justo. Em segundo lugar, as pessoas acham que as lágrimas derramadas em profusão são sinais de sinônimo de arrependimento. E isso é um engano. Não é assim. Arrependimento é metanoia, é mudar de direção, não é emoção, é alteração de vida. Gente, não é frequência de culto que salva, sabe? Precisa de um encontro com o Senhor Jesus de uma forma bem clara e tomar uma posição de uma forma bem clara. Se seguirmos adiante, vemos que o texto vai nos falar de mais um estágio. Pois depois o nosso coração está endurecido, a palavra vai dizer assim, ó, verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
Ou seja, o último estágio, ou seja, o último motivo de nos revestirmos das velhas vestes é pelo fato de se entregar à dissolução. E entenda, essa palavra dissolução, no original, no grego, tem o sentido de busca pelo prazer desenfreado. É perda de pudor. Na realidade é o seguinte, é perda de vergonha, sabe? Entenda, quando a gente faz algo errado, a gente não quer que ninguém veja, não quer que ninguém saiba. Mas se o nosso coração vai endurecendo, chega um ponto em que o nosso coração está tão duro que a gente perde a vergonha. A gente não só faz coisa errada, como ainda posta no Facebook. A gente não só faz coisa errada, como anuncia no Instagram. Publica na nossa página. E acha bonito, sabe? E olha que tem muitas pessoas fazendo isso. Ou seja, já entregou-se à dissolução. Em outras palavras, já perdeu a vergonha. Já perdeu a vergonha. O triste é que muita gente, que muitas vezes frequentam igrejas, sabe? Mas frequenta a igreja atrás do evangelho cor-de-rosa, da caixinha de promessa. Inclusive, esse tipo de pregação, eu tenho consciência que não é pregação que atrai pessoa, público. Não dá audiência. Mas é a palavra do Senhor, e eu vou continuar pregando a palavra do Senhor como um todo. Eu não vou fatiar ela. Eu tenho um compromisso com o Senhor, sabe? Eu vou concluir. Hoje eu queria desafiar a igreja, sabe por quê? Porque os versos que nós lemos tem algo maravilhoso, porque ele diz assim, olha, no sentido de que quanto ao trato do passado, vos despojei dos velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Querido, e revistais do novo homem. Sabe o que significa isso, gente? Eu vou traduzir para vocês. Sabe quando você chega em casa, suado, cansado, com a roupa toda amarrotada? Você tira aquela roupa, é esse sentido mesmo, você tira aquela roupa, suja, muitas vezes fedida, e tem uma roupa novinha para você pôr. Agora, pôr roupa nova, com corpo sujo, não dá certo, dá. Daí o que você faz? Você procura um chuveiro e toma um banho. Isso se chama renovação do espírito, sabe? E quando você acha essa renovação, daí você veste essa roupa limpinha. E isso é um exercício que tem que ser diário. Por quê? Porque o velho homem não acaba com a água do batismo, ele sabe nadar. Eu tenho que matar ele todo dia. Todo dia. Então, quando eu estou pregando aqui, eu não estou pregando pura e simplesmente para vocês, eu prego para mim mesmo. Vocês acham que eu sou perfeito? Vocês já acham que as roupas do velho homem não me assediam? Não bate a minha porta? Esse é um exercício que a gente tem que fazer diário. E eu queria convidar vocês hoje a vocês fazerem esse balanço, sabe? Esse balanço de quem é você e aquilo que o Senhor está fazendo em relação a isso. Eu queria desafiar a igreja a identificar as roupas velhas, remendadas, que nós insistimos em manter no armário da vida. Pode ser que você esteja mantendo mortalhas mal cheirosas em razão das suas vaidades de pensamento. Você acha que você consegue conjugar o evangelho com aquilo que você fazia antes. Você acha que você consegue viver esse sincretismo. Já vou dizer para você, o Senhor Jesus diz, ó, não dá certo. Remendo novo em roupa velha não dá certo. Sabe? Abandona isso. Ou muitas vezes você está com a mente obscurecida, enganada.
Hoje é noite de você entregar essas vestes aos pés do Senhor. Esse é o desafio. Pode ser que você já tenha caminhado e já esteja, inclusive, com o coração endurecido, sabe? Eu queria que hoje fosse uma noite que você nomeasse pecado, porque pecado tem nome, sabe? Estou falando para você erguer a mão e contar o teu pecado, não. Mas estou falando para você nomear os teus pecados diante do Senhor e falar assim: Senhor, é isso que eu tenho feito, e eu não quero mais, me ajuda, sabe? Ou muitas vezes você está levando uma vida já dissoluta, ou seja, já perdeu a vergonha. O Senhor que está aqui hoje, para abraçar e mudar essa situação, sabe? A palavra do Senhor nos aponta de forma que não existe um coração, o Senhor não resiste a um coração contrito. E Deus quer mudar vestes hoje. Deus quer te dar vestes novas. E eu não queria que você olhasse para o lado. Eu queria desafiar a igreja a fechar os olhos agora. E olhar para a sua vida. Olha para a sua vida. Sabe? Olha para a sua vida. E veja tudo isso que foi falado hoje, aquilo que diz respeito àquilo que está sendo realidade. E eu clamo que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, ele canta lá, para falar aos corações agora. Porque eu quero que haja uma noite de renovo. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está presente. O Senhor Jesus está invadindo lares agora, sabe? E eu queria uma noite de quebrantamento, mas um quebrantamento que trouxesse cura e renovo, e não remendo, de transformação, que a gente acabasse com o nosso jeitinho, sabe? A gente desistisse dos nossos santos e se entregasse ao Espírito Santo, para reconhecer que só existe um entre nós, e é Jesus, e Ele basta. Que eu não preciso de forma para energizar a minha vida. Eu não preciso com contatos para saber o que vai acontecer quando eu tenho o Senhor na minha vida, sabe? É preciso a gente tomar posição. Eu não queria que saísse daqui pessoas que fossem crente modinha, sabe? Porque eu sou de uma época em que falar que é crente era feio, parecia um palavrão. Se falasse que era protestante, então, hoje está na moda falar que é evangélico. Tem um monte de artista de televisão aí que fala que é evangélico. Daí você olha a vida dele, os testemunhos dele, e fala assim: gente, roupa do velho homem, todo dia. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite, de olhos fechados, sabe? Eu queria que você não olhasse para o lado. Eu quero orar com você agora. E todos estão de olhos fechados. E aquele que tomar um compromisso com o Senhor, só faz um sinal na mão aí, olha, eu quero esse Jesus, eu quero que Ele me toque hoje e me dê essas roupas novas. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero me lavar hoje com o perdão de Cristo. Eu quero mudar verdadeiramente a minha vida. É só fazer um sinal, nós vamos estar orando. Amém. Amém. Aleluia. Senhor, Pai, nessa noite tão especial, noite em que a mesa está posta, noite em que relembraremos mais uma vez, através da Santa Ceia, o amor de Jesus por nós. Recebe cada qual que se entrega aos seus pés em adoração. Dá-nos vestes novas. Retira de nós toda a vaidade dos nossos próprios pensamentos.
Afasta toda a cegueira espiritual que nos aprisiona. Transforma o nosso coração endurecido em novo coração entregue ao teu senhorio. Muda a nossa vida e que sejamos transformados à imagem de Jesus, seguindo os teus propósitos, Senhor, meu Pai. E não faça isso, Senhor, porque haja merecimento em nós, mas faz isso, Senhor, porque a tua igreja ora, em nome de Jesus. Amém? Amém.